Vamos partir para a próxima matéria agora, que foi publicada na revista Oeste. Barroso admite que poder judiciário passou a ser político. Ministro disse ainda que STF é acusado de um ativismo que ele não produz. Vamos lá. Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que o Poder Judiciário passou por um processo de ascensão e deixou de ser um departamento técnico especializado para ser um poder político. As informações são do site Gazeta do Povo. A fala de Barroso ocorreu durante a abertura do 7º encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Porto Alegre na quarta-feira. O ministro informou que não ministraria uma palestra ou conferência, mas sim uma conversa sobre as demandas da justiça brasileira, fazendo menção à sua futura gestão à frente do STF. Barroso assumirá a presidência do Supremo em setembro. A gente encara com muita preocupação, uma vez que é vedado a atividade político-partidária por parte de ministros do STF. É vedado o uso do instrumento desse órgão tão importante que é o Supremo Tribunal Federal para ter uma interferência política tão grande. Isso é muito preocupante, isso chega a ser desastroso para o equilíbrio dos poderes, uma vez que, se há uma interferência política, se há uma atuação política, assim como o próprio ministro falou aqui, perde-se o princípio da independência, perde-se o princípio da individualização, perde-se aqui o princípio da imparcialidade. Então, é muito grave quando você chega num momento da justiça brasileira, onde os próprios ministros do Supremo não têm a menor preocupação em dizer que há uma atividade política, ou seja, uma atuação política e não meramente técnica do judiciário. Isso é grave, é preocupante. E quando esse tipo de noticiário chega lá fora, quando outros países veem isso, eles começam a equiparar o Brasil como democracias relativas, como a Venezuela, como Cuba, Nicarágua, dentre outras. E aí, para acabar de selar esse argumento, a deputada federal Bia Kicis, ela faz uma postagem do Ives Gandra Martins, um grande jurista brasileiro, que durante uma entrevista, ele fez duras declarações sobre aquilo que a gente chama de democracia. E aí a gente começa a entender cada vez mais que o Lula está certo. A democracia no Brasil é relativa mesmo, o que não deveria ser. Uma democracia séria, uma democracia verdadeira, ela sempre é absoluta, nunca é relativa. Ou seja, o direito do cidadão à liberdade é absoluto, nunca é relativo. O direito do cidadão à expressão, liberdade de expressão, é sempre absoluto, nunca é relativo. O direito da participação política, do pluralismo político, é sempre absoluto, nunca relativo. E aí, a gente começa a entender que a gente está indo a caminhos nebulosos e perigosos. Eu queria que você ouvisse aqui a fala do Ives Gandra Martins, que realmente impacta diretamente os brasileiros. Segundo o título que a Bia Kicis coloca aqui, a democracia no Brasil caiu, diz jurista Ives Gandra Martins. Ouçam conosco. Nós temos censura, que a democracia não deve ter. Segundo, nós temos presos políticos, presos por manifestação. O que vale dizer, as democracias não toleram esse tipo de comportamento. E efetivamente nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma democracia em que há a predominância de um poder. Com todo respeito, e tenho enorme, até por livros escritos, muitos dos ministros da Suprema Corte, eu os considero todos brilhantes juristas, mas há um poder que hoje está comandando a definição do que é democrático, do que não é, do que é aquilo que se pode dizer ou que não se pode dizer. Isto, evidentemente, traz o perigo de não se poder fazer o debate amplo, aquele debate altaneiro que se faz numa democracia, com situação e oposição. O fato é que as palavras do jurista Ives Gandra, ela tem que acender um alerta para todo aquele cidadão brasileiro, para que ele entenda, a democracia não é só quando o seu lado manda e o outro obedece. É quando há liberdade de todos os lados.
Eu sou às vezes criticado aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm uma mentalidade mais extremista. Deve-se calar aqueles que você não concorda. Ou seja, se eu não concordo com a esquerda tem que ser calada. Da mesma forma, o pessoal da esquerda pensa, se eu não concordo com a direita tem que ser calada. Isso não é democracia. Nem de longe, nem de longe. Isso aí é autoritarismo. O que a gente precisa ter em mente, o que a gente tem que ter de entendimento, isso eu falo como filósofo, isso eu falo como jurista, é que o debate precede a democracia. A liberdade de debater, de expor ideias, de colocar os argumentos de que isso ou aquilo está errado na democracia, é a base, é o pilar, é o sustentáculo da democracia. A partir do momento que eu não posso questionar elementos da democracia, isso não é democracia. A democracia, ela é plena. A democracia, ela sabe ouvir. E ela não persegue, ela não caça. Essa é a verdadeira democracia. Então, efetivamente, o que o jurista hoje disse coaduna com a preocupação de muitos outros juristas, de que realmente estamos em uma democracia plena. Acredito que até quem é de esquerda, mas é sensato, sabe que talvez a gente autorizar a exceção da democracia, porque a gente não gosta do candidato A ou B, sabe que essa exceção pode se tornar regra. E quando ela se torna regra, o alvo pode ser você. Essa é a grande verdade. Bora lá. E a gente, falando disso, traz uma matéria aqui da Folha de São Paulo, do Instagram da Folha de São Paulo. O deputado estadual Renato Freitas é alvo de um novo pedido de cassação e ministros de Lula irão defendê-lo. Para quem não conhece, o Renato Freitas, ele é deputado do Rio Grande do Sul e já atuou como vereador. Durante o período em que atuava como vereador, ele teve 2 cassações do mandato e conseguiu reverter isso judicialmente, argumentando racismo. Um deles foi uma invasão de uma igreja, onde foi argumentado que isso era além dos poderes parlamentares, invadir uma igreja e, segundo acusações, depredação do patrimônio da igreja, e esse foi o motivo que houve a cassação. E ele argumentou que essa cassação só aconteceu porque ele é negro e por causa de racismo. Dessa vez, acontece a mesma briga. Eu vou ler um trecho aqui para que vocês entendam. Os ministros Silvio de Almeida, do Direitos Humanos, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, foram arrolados como testemunhas de defesa do deputado estadual Renato Freitas, que é do PT do Paraná, em processo aberto contra o político na Assembleia Legislativa do Paraná. Perdão, eu tinha dito Rio Grande do Sul. Peço escusas aqui e corrijo. O político é alvo de processos disciplinares pela 3ª vez em sua carreira. Segundo ele, o que motiva o processo é sempre o racismo. A ação da Assembleia, entregue à Corregedoria em abril, fala em quebra de decoro tanto do deputado quanto de Ricardo Arruda, que é do PL do Paraná, com quem Freitas tem enfrentamentos nas sessões. O despacho cita pronunciamentos em que Freitas chama de rato o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e fala que os demais deputados costumam usar adjetivos, entre eles contra autoridades públicas, quebrando assim o decoro. A grande questão aqui é que se a gente hoje tivesse um país sério, a metade dos deputados que aí estão não estariam. Se realmente o decoro parlamentar fosse algo exequível, se o decoro parlamentar fosse algo que a gente tivesse como preceito basilar do exercício da política no Brasil, a maioria dos políticos não estariam lá. A gente percebe hoje que uma discussão política, seja nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores ou no próprio Congresso Nacional, parece uma discussão e uma brincadeira de meninos de 5ª série. Parece que pessoas que acabaram de sair do primário ou do parquinho, do jardim de infância, sentam-se para decidir quem vai ser o coleguinha que vai guardar o material no final do dia ou alguma coisa nesse sentido. Porque a seriedade não existe, são xingamentos, são ofensas, são narrativas, discursos.
discutir efetivamente o que é preocupante, discutir efetivamente o que é necessário para o Brasil, isso aí fica de segundo plano. Quando você pega discussões, pautas importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, as narrativas tomam um poder muito maior do que efetivamente o que é aquele texto. E aí chegam migalhas dessa discussão que vai afetar tanto o brasileiro através de uma mídia aqui, de uma fala de um deputado ali, mas assim, o brasileiro fica perdido sem saber onde acredita. É uma mídia que elogia um lado e ataca outro. É uma mídia que passa pano quando um mesmo presidente faz a mesma coisa que o ex-presidente. O ex-presidente totalmente atacado. O atual? Ah, não, o atual tá certo. Mas por que é a mesma coisa? Não, é porque tá certo e você tá discutindo por quê. É assim que é e pronto. Lembra até o Chicó, lembra? Não sei, só sei que é assim. Essa é a política brasileira. Então, efetivamente, eu queria que cada deputado e fica a ideia legislativa aqui. Cada deputado, ele não deveria ser caçado pelas falas dele. Vem cá entre nós. Até porque eu preciso entender que isso não pode se tornar um subterfúgio político de perseguição daqueles opositores. A gente está vendo o que está acontecendo aí por falas de deputados, de parlamentares, e até porque existe na nossa Constituição o artigo 53 que dá imunidade parlamentar. Mas cá entre nós, deputados que ofendem, que ferem o decoro parlamentar, bem que podia tomar um gancho e ficar uns 2 ou 3 meses sem receber o seu salário, né? Ter que trabalhar de graça, porque não atuou da forma coerente. Perder mandato não, mas tomar um gancho, eu acho que seria bem interessante. Perder mandato, eu, para ser sincero para vocês, acho que é muito extremo. Acho que para perder o mandato tinha que ser algo virulento, uma corrupção grave, algo assim, pego em flagrante, aí sim, perda de mandato. Agora, eu entendo que, por falas não, mas um gancho aqui, um gancho ali, eu acharia interessante. Para cada deputado que fosse virulento nas suas falas, violasse o direito do decoro, ou seja, que extrapolasse a sua imunidade, fosse colocada ali uma penalidade e deixasse que o povo da sua região votasse. Deputado tal chamou o governador de rato. Ok. Vocês acham que ele tem que ser punido por isso? Faz uma votação aí virtual, deixa ele responder. No mínimo, nós teríamos um parlamentar que trabalharia de graça. É dinheiro nos cofres públicos do pagador de impostos que ficaria ali. O que você pensa sobre isso? Eu tenho essa visão. Eu sou meio, talvez radical, talvez não. Mas eu tenho essa visão aí de que o dinheiro público, ou melhor, dinheiro público não existe. O dinheiro do pagador de impostos tem que ser respeitado. E não é um deputado que age como um menino de 5ª série que deveria que receber aí. E vamos falar que recebe muito. Devia receber o mesmo que um trabalhador, mesmo que o professor. Eu até fiz uma proposta uma vez, né? Mandei uma ideia legislativa para o Congresso, que o salário dos deputados, dos políticos, deviam ser equiparados ao salário do professor. O teto tinha que ser o salário do professor, e não dos ministros do Supremo, e não de qualquer membro do Executivo. O que o professor ganha, teria que ter um piso, é o máximo que qualquer servidor público poderia ganhar. Aí sim, quem sabe o Brasil tomasse jeito. Coloca no comentário aí o que você acha aí do nosso editorial, o que você achou das nossas falas aí, se a gente está condizente com aquilo que você acredita junto com a gente, porque não há razão de existir, não faz sentido desistir do nosso canal se não há uma sinergia, ou seja, estamos realmente brigando por um Brasil melhor? A gente está realmente levando a informação que precisa ser feita? Coloca aí no comentário se você está gostando do nosso conteúdo. E se ficou até o final também, coloca. Fiquei até o final. Gostei do conteúdo que você trouxe. E a gente vai estar sempre trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Grande beijo no seu coração.